Eu vou começar então, conforme prometido, as nossas questões correlacionadas aqui ao medo de fogos de artifício, né, que é o nosso tema de hoje, dessa live. Então, primeiramente eu quero dar boas-vindas a todos aí que estão acompanhando o nosso trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Wisneski, eu sou adestrador profissional há quase 11 anos, né, contando com 11 anos de experiência. Atuo na área de treinamento de cães e manejo comportamental de cães e gatos, né. Sou o idealizador aqui da página Meu Cão Companheiro, né, que é uma... Olá, Matheus, tudo bem? Como vai? Que é uma página que nós buscamos trazer informações, deixá-la muito dinâmica, um ambiente participativo para as pessoas que são tutores de cães e que gostam do assunto. Nós acreditamos numa filosofia que hoje nós conhecemos como adestramento positivo, né? Essa é a base, a essência do nosso trabalho, né? O adestramento positivo. E, enfim, e nós nessa página nós compartilhamos essa informação, lembrando que nós temos, né, que é um curso de adestramento voltado especificamente para tutores, com uma linguagem super simples, uma linguagem super legal, em que você pode aplicar com qualquer cachorro, qualquer idade, qualquer tamanho. Então é um curso de adestramento muito bacana que nós possuímos, né, que é o curso Meu Cão Companheiro, e também nós possuímos um outro curso que é para aquelas pessoas que têm dificuldades em fazer o seu animal fazer as necessidades no local correto, né? É o curso Xixi Cocô no Lugar Certo, Meu Cão Companheiro. Então são esses dois cursos que nós ofertamos para o pessoal, além de um conteúdo rico que você encontra aqui na nossa página e também no nosso canal do Facebook. No começo da transmissão eu falei que nós estamos com algumas novidades para 2017 e espero que todos curtam. Oi, Magali, tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje é medo de fogos de artifício. Espero que seja um tema que esteja de agrado com todos, mas nós queremos trazer uma coisa: nós não vamos de maneira alguma apresentar soluções mágicas aqui, porque nós acreditamos que isso não existe, tá bom? Devo ressaltar aqui que eu estou com um roteirinho aqui, então para eu não me perder, deixa eu ver aqui como que tá, pessoal, pode ir comentando aí. No final vai estar aberto, eu vou responder algumas perguntas que estejam sendo feitas, tá bom? Se eu não responder, de repente faça a pergunta mais uma vez, né? Dê um up ali, porque daí ela aparece aqui na tela para eu ver e daí eu consigo responder, né? Mais uma vez... Vamos lá, quem está aí para essa questão do barulho, né? Essa questão do medo de fogos de artifício. Chegando mais gente, coisa e tal. Maravilha. Isso aí. Oi, Celinha, chegou. Muito bem-vinda. Bom, gente, essas épocas festivas, né? Que a gente sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, Natal, as pessoas comemoram suas né, conquistas, muitas vezes alguns veem como um alívio para um ano pesado que se passou. Houve muita gente reclamando do ano de 2016, que foi um ano pesado. E, ô Gabriel, tudo bem, querido? Foi um ano pesado, né? E muitas vezes busca, né, através de uma comemoração, da confraternização, do estar com seus entes queridos, com seus amigos, o alívio, né, dessas pressões e desse estresse. E muitas vezes buscam se expressar com isso utilizando os fogos de artifício, né? A gente vê que tem algumas apresentações, né, pirotécnicas, já se tornaram tradicionais e muitas vezes fazem parte da cultura do nosso povo, né? Fazem parte da cultura de algumas pessoas. Então é muito difícil você entrar num combate contra isso, né? Eu acho que não é uma coisa legal de fazer. Eu acredito que nós temos algumas responsabilidades com os nossos animais e buscamos então melhorar a qualidade de vida deles nesse momento que eles vão ter que passar por esse momento
de estresse, né? Então nós não vamos ter como controlar o ambiente, nós não vamos ter como controlar o que as outras pessoas pensam, nós não vamos ter como controlar, por exemplo, uma torcida de futebol que quer comemorar um título, ou que quer comemorar uma vitória, ou até mesmo uma pessoa que está num momento feliz do seu casamento, ou algo assim. Então é um ambiente que se torna descontrolado, e que efetivamente vai trazer uma resposta no nosso animal, né? Uma resposta que muitas vezes não é aquilo que nós desejaríamos que ele fizesse, né? Enfim, uma das coisas que eu gosto de falar é que o conceito, né, o conceito do que é um fogos de artifício, esse conceito das comemorações, essa percepção, ela é única e exclusivamente humana, né? Ela está vinculada às questões que regem a vida em sociedade humana. O animal, ele não tem a menor ideia do que seja isso, né? Não vi até hoje alguém que ensinou para o animal o conceito do que é um fogos de artifício, porque que não cabe, né, dentro da capacidade cognitiva desses entender o que é isso, né? Realmente isso é uma verdade, então não tem como a gente querer com que o animal entenda o que é um fogo de artifício, né? Seria uma perda de tempo, né? Mas fato é que a gente sabe que o animal sente medo naquele momento, né? Um medo, às vezes, até num nível muito alto, né? O que a gente já considera como sendo fobia, né? Então, só fazendo uma diferenciação, né? Medo ele é uma emoção, algo que transita pelo organismo com uma fração de segundos, né? É muito pouquinho, você pura e simplesmente sente o medo e depois expressa ele através de algum comportamento. Nós chamamos isso, essa expressão, né, de resposta reflexa, né? Então é um reflexo do organismo assim que ele percebe o medo, né? Nós humanos conseguimos ter uma reflexão, uma racionalização em cima do medo, né? Isso é uma verdade, porém essa reflexão e essa racionalização não fazem parte do hall comportamental dos cães, né? Então o que acontece? Eles só sentem o medo e deflagram um comportamento, muitas vezes há uma resposta reflexa em cima desse medo, né? Então é uma das questões que nós queríamos falar. A resposta extrema a um medo, né? Então casos mais fóbicos, né? Muitas vezes nós vemos que o animal ele não consegue prestar atenção em mais nada, desliga, tem um start muito grande de estresse no organismo dele e por conta disso ele não, enfim, se ele conseguir encontrar uma fresta, uma saída, uma porta entreaberta ou algo do tipo, ele vai tentar utilizar essa rota de fuga dessa situação que para ele é de vida ou morte, né? Essa resposta fóbica, essa resposta de medo, ela está muito vinculada à questão de sobrevivência do animal, justamente porque não há essas reflexões que nós estávamos falando antes acerca do conceito, né, do que é o fogos de artifício, do que são as comemorações, né? Enfim, vamos lá, vou voltar aqui para o meu roteirinho, né, para ver se a gente não perdeu nada, né? Então, o que acontece? Mais uma vez falando, o medo é uma resposta reflexa, né? E o que acontece é o seguinte, é algo natural, e o que nós precisamos ter em mente, que como ela é uma emoção, nós não vamos pura e simplesmente chegar lá e tirar ela, né? Nós não vamos conseguir fazer isso, nós não vamos desenvolver uma capacidade de cambiar essa emoção assim, né? Teremos que fazer uma série de situações
para que naquele momento que o animal vivencie a situação de medo, ele esteja um pouco mais equilibrado emocionalmente, né? Então foi aquilo que eu falei no começo, né? Nós não estamos aqui falando de uma solução mágica, nós estamos aqui falando de um processo do qual nós devemos seguir para amenizar o problema da questão do fogo de artifício, né? Tanto é que nessa nossa conversa aqui, eu não vou falar de duas coisinhas que nós falamos quando nós estamos trabalhando em treinamento de cães que têm medo, que seria a dessensibilização e o contracondicionamento. Nós não vamos falar disso, nós vamos falar de situações que possam ajudar agora, nesse momento, e que possam trazer uma situação um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de menor estresse possível para esse animal, né? Maravilha, gente. Eu tô vendo aqui, quando eu desando a falar, pessoal, eu falo bastante, né? Então, eu não vi aqui se estavam falando aí, Matheus, ao Porter, o cão dele, maravilha, deixa eu ver aqui se aparece. Ele fica entrando no meio das pernas das pessoas da casa e fica bem agitado. Interessante, interessante. É um comportamento bem interessante, Matheus. Por quê? Nesse momento onde o animal sente medo, ele vai procurar aquela informação e o conforto da relação que ele tem com o ser humano. Então, o que acontece? Os cães, eles buscam muito essa questão do porto seguro, que é ter uma relação com um ser humano, né? Então, muito provavelmente, ele está vindo solicitar justamente esse conforto, né? O que acontece é o seguinte: eu vejo muitos textos na internet informando a seguinte situação, né? Que nesse momento em que o animal está sentindo medo, você não pode acariciar, você não pode tocar, você não pode falar com ele, pois você vai estar reforçando esse comportamento de medo. Isso não é uma verdade, tá bom? Isso não é uma verdade. O que acontece é o seguinte: quando nós estamos falando de uma resposta emocional, fisiológica, reflexa, né, nós estamos falando de uma situação que não está numa parte mais mecânica do comportamento. E essa parte, não sei se vocês viram aqui que acabou de passar um gato voando. Esse é o Sheldon, gente. Esse é o meu gatinho. Um dos, né, meus gatos. Maravilha. Então, o que acontece é o seguinte: a gente não está falando de uma questão que você pode utilizar um reforçador para aparecer novamente esse comportamento no futuro. Então, o que acontece é o seguinte: fato é, uma emoção, ela não pode ser reforçada. O que pode ser reforçado é um comportamento. Se você vê um animal que está emocionalmente alterado e lhe procurando, é porque ele está realmente suplicando uma ajuda naquele momento. Então você pode pegar ele no colo, você pode acariciar ele, você pode levar ele para um outro recinto. E esse não é o momento do enfrentamento do medo, gente. Tá bom? Não adianta querer fazer esse enfrentamento nesse momento, porque o animal não vai ter uma resposta e você só vai agravar mais o quadro de estresse que ele tá vivenciando. Beleza? Não sei se eu fui claro nisso. Se alguém tiver uma questão com relação a isso, que uma emoção não pode ser reforçada, por favor, coloque aí nas perguntas, né? Tá bom? A Evelyn aqui está fazendo uma pergunta. Uma das minhas treme muito e se esconde. Tenho até medo de acontecer algo quando ela treme tanto. Sim, sim, é uma situação bem complicada. Gente, nós temos aqui em casa duas cachorras que têm muito medo de fogos de artifício, né? Nossas duas cachorrinhas, a Tina e a Sophie. A Sophie é a nossa Scott Terrier e a Tina é a nossa Lhasa Apso.
A tina ela tem uma resposta fisiológica muito extrema, ela saliva bastante, ela treme bastante, é bem complicado a situação dela, então a gente sempre busca ofertar para ela um momento de mais tranquilidade, um ambiente mais um pouquinho mais de conforto e aconchego para ela nessa situação, né? A Sophie, ela é uma Scott Terrier que ela já tem um histórico de epilepsia, né? A gente não sabe qual que é a origem dessa situação de epilepsia para ela e realmente ela convulsiona num momento de altíssimo estresse. Então é uma resposta do organismo muito forte. Então realmente o controle da situação, né, parte da gente antes de que ela acesse esse estado, né? Então isso é muito importante. Gostaria de falar uma coisa para vocês aqui, já que eu entrei nesse assunto da epilepsia, né? A Purina, né, que é a nossa parceira e parceiraça, um belo patrocínio que nós temos, um pessoal incrível, né? Tem uma ração chamada Neurologic. É um lançamento que a ideia é que ajude justamente os cães que tenham algum problema que está correlacionado à perda ou algum desajuste das sinapses cerebrais. Então essa ração ela tem componentes que ajudam na reconstrução dessa questão neurológica dos cães, né? Então é super indicada para cães mais velhos e para cães com epilepsia, né? Então é uma novidade aí no mercado. Quem tiver a oportunidade de ver no pet shop, coisa e tal, vamos lembrar que o Rafa aqui falou da Neurologic. O resultado dela é bem consistente, tanto é que nós víamos com a Sophie sofrendo com alguns ataques com frequência, passamos para a Neurologic e ela faz quase 30 dias que não tem um ataque, então a gente está super feliz, né? Voltando para o fogos de artifício, né? Viu como o Rafa fala bastante, então já vamos entrar em outros temas que não querem dizer com o nosso assunto, mas vamos tentar falar um pouquinho da parte prática disso, né, gente? Vamos tentar colocar em miúdos aqui o que é para nós fazermos, correto? Então a minha percepção e aquilo que eu oferto para os meus clientes no atendimento presencial é a seguinte situação. É a antecipação do evento, certo? Como que nós vamos antecipar o evento? Eu tenho um videozinho na internet que eu gosto bastante de ver, que é o de um dos filósofos aí que estão bem em alta, né? Que é o Clóvis de Barros, e o Clóvis de Barros ele fala uma coisa, né? Que o indivíduo que se alimenta de uma pamonha, então vai lá, tá com fome e come uma pamonha, ele se sente saciado, ele se sente super bem, ele se sente super feliz, né? Se ele resolve comer uma segunda pamonha, ele já não é o mesmo indivíduo que comeu a primeira pamonha, porque o organismo dele já se alterou com essa ação de ele começar a digestão da primeira pamonha. Se o indivíduo resolve comer a terceira pamonha, ele já é completamente diferente do indivíduo que comeu a primeira pamonha, certo? Então o que acontece é o seguinte, a minha visão para o cão, quando ele vai receber uma estimulação, é que ele esteja alterado para o lado bom, que o seu bem-estar esteja sendo atendido e que seu nível de estresse esteja muito mais baixo na hora que ele for receber essa estimulação. Eu não sei se eu consegui ser claro até o momento, pessoal, mas quem tiver dúvida, por favor, manda ali a pergunta, mas a ideia é que o cachorro não seja exatamente o mesmo na hora que ele vai receber essa informação correlacionada a essa estimulação dos fogos de artifício naquele momento. Beleza? E como é que a gente faz para alterar um indivíduo que já tem um histórico de medo com relação aos fogos de artifício? Mais uma vez falando, a gente vai fazer duas coisas. Estabelecer melhorias no seu bem-estar, um gerenciamento
maior do estresse causado por essa estimulação e vamos enriquecer o ambiente, tá bom? A gente, numa nova oportunidade, nós podemos fazer uma live bem mais explicativa com relação ao que é enriquecimento ambiental, né? Mas de qualquer maneira, então aí que a gente vai começar a criar as dicas. Então o que acontece é o seguinte, a primeira coisa é, eu sei que no momento do evento eu não vou conseguir alterar o medo dele. Porém, antes do evento, eu posso construir para esse animal um ambiente onde ele se sinta confortável, certo? Aonde ele se sinta bem, aonde ele busque o ajuste, né, do seu próprio organismo para que, em um segundo momento, ele possa criar uma situação maior de enfrentamento daquilo que gera nele desconforto. Então, o que acontece é o seguinte, o ideal é a formatação de uma toquinha para os cães, certo? Lembrando, canídeo é animal de toca, então cães adoram tocas, tá bom? Alguns, de repente, em cidades onde há o calor é maior ou algo do tipo, né? Eles possam preferir não tanto as tocas, mas num momento onde eles precisam encontrar um conforto, eles muito provavelmente vão procurar essa situação. E vão procurar essa situação em razão de que eles precisam ter um histórico de encontrar justamente o equilíbrio, né? A gente chama isso no meio científico de homeostase, encontrarem a homeostase naquele local. Então ele já tem que criar esse histórico na sua cabeça que aquele local vai lhe trazer conforto. Da mesma maneira do que eu acredito que o Matheus aqui comentou, então ele sabe que ele vai encontrar um conforto no contato com o humano. Então, por isso ele busca o contato com o humano, né? Saiu aqui uma perguntinha da Patrícia, né? Ela colocou aqui que algodão nos ouvidos ameniza. A gente tem que tocar um assunto aqui, né? Existem dois tipos de algodões, né? A gente tem que utilizar um específico que é o... Eu não consigo lembrar qual que é o específico, porque o que acontece? Eu já vi alguns animais que a pessoa coloca o algodão no ouvido, logicamente bem intencionada para fazer a diminuição da estimulação auditiva, né, do animal, mas acaba entrando e não consegue tirar mais e tem que encaminhar ao veterinário, né? Então, tomar muito cuidado com o tipo de algodão que vai ser utilizado, tá bom, gente? Mas sim, ele ajuda, mas ele é mais uma coisa do combo que nós vamos conversar, tá bom, Patrícia? José, sim, toca casinha, né? Isso ajuda bastante, né, nesse momento do medo. Então a gente criar. Eu gosto bastante de uma coisa, gente. Pegar aqui um exemplo, né? A nossa caixinha de transporte. Essa é muito utilizada, né? Aqui é uma pequenininha, né? Não cabe um cachorro muito grande, de um porte muito maior, né? Esse tipo de situação cachorro grande aqui não seria o adequado, né? Nós precisamos adequar o tamanho da casinha. Mas a ideia é o seguinte, que a caixa de transporte se torne a toquinha, se torne um ambiente que ele seja móvel e que você possa colocar em qualquer local. Então, por exemplo, assim, você tem uma parede interna na sua residência, uma parede interna e um móvel, né? Você pode encaixar no meio desse móvel e dessa parede a casinha, para que esse ambiente já faça esse abafamento sonoro, né? Já faça esse abafamento que é o que nós buscamos, né, amenizar, que é a estimulação naquele momento, né? O José está fazendo mais uma pergunta aqui, gente. Aquela questão que falam bastante do colete de pressão, né, em pontos estratégicos do corpo ajuda. Então,
Existe uma camiseta, né? É um colete, uma camiseta que se chama Thunder Shirt, certo? Essa camiseta, esse colete, ele vem baseado nos estudos de uma senhora chamada Temple Grandin. Ela é uma das maiores especialistas do mundo em bem-estar animal, né? Então ela desenvolveu junto com a equipe dela esse colete, e o que acontece é o seguinte, acredita-se que o animal tem alguns determinados pontos do corpo que, se eles estão comprimidos, né, ele vai ajudar justamente o enfrentamento e trazer uma tranquilidade maior para passar aquela situação. Esse conceito ela trouxe justamente dos bovinos, né, que quando se percebia que estavam vivenciando um momento de desconforto, um momento de medo, eles se agrupavam e se pressionavam uns nos outros, né? Então esse conceito foi trazido justamente dessa situação. Nós temos uma outra situação que se chama massagens T-Touch, que são também utiliza-se pontos estratégicos do corpo do animal para trazer o relaxamento. Então essa camiseta, esse colete faz justamente essa pressão, trazendo uma situação um pouco mais amena para esses animais. Ô Zé, ótima pergunta, cara, muito bom, velho. Então, faz justamente esse tipo de questão, né? Então, voltando aqui para a questão da toquinha, fato é que o animal ele precisa ter um histórico de relação com essa toquinha, né? Então, o treinamento deve ser feito antecipadamente, né? Como que a gente faz o treinamento desse animal? A gente coloca dentro da casinha dele o alimento dele, né? A gente vai lá, de repente pega uns doguitos, né? Uns bifinhos, podemos pegar uns bifinhos, né? Quebra um bifinho, joga dentro da casinha, pega outro bifinho, joga dentro da casinha, né? Utiliza bifinhos de qualidade, né? Não vai utilizar nada que possa vir a prejudicar o animal, né? Então, muitas vezes você pode ter um petisco também aí da sua predileção, também pode utilizar esse petisco, pode utilizar a própria ração, mas a ideia é que o animal vá sempre associando essa toca com algo positivo, tudo bem? Então, essa é uma das situações que nós podemos utilizar para treinar um animal, certo? Uma outra forma que nós podemos trabalhar em cima da gestão emocional e de uma melhoria do bem-estar do animal antes que ele vivencie o momento estressante é fazer, então, justamente um enriquecimento ambiental. Como que a gente pode fazer o enriquecimento ambiental? A gente pode utilizar esses brinquedos aqui. Então essa daqui é uma bolinha, né, da Pet Ball, é uma bolinha dispensadora de alimento. Então como que ela funciona, né? A gente pega o petisquinho, né? Vai lá, pega a bolinha, pega o petisquinho, coloca dentro da bolinha e oferta para o animal. Uma coisa que tem que ficar clara, não é para ofertar essa bolinha, né? Essa bolinha aqui dentro da casinha, tá bom, gente? A finalidade dela não é porque o animal interaja quando ele está dentro da casinha, certo? A ideia é que antecipadamente ele faça uma interação com essa bola para que depois ele precise descansar, tá bom? Então essa que é a ideia, tá bom? Não é para deixar a bolinha dentro da casinha dele quando ele tiver com esse problema. O que eu posso, então, deixar junto dele quando ele estiver sofrendo com essa questão do medo de fogo de artifício? Uma outra situação. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos alguns brinquedos que são os recheáveis com alimento. Então, vamos lá só para fazer a diferenciação. Dispensadores de alimento e recheáveis com ração e com comida, tá bom? Então, o que acontece aqui é o seguinte. A gente pode pegar esse brinquedo, lotar ele com petiscos, alimentação, aquilo que agrada ao animal. Tem animal que gosta de comer fruta, melão, banana, fazer um combo de biscoito, enfim, coloca tudo aqui dentro, mas o ideal é que, se virar,
não caia tudo. Então a gente tem que fazer uma espécie de liga, tá bom? Faz uma liga, coloca aqui, fecha bem e oferta para o animal quando ele estiver dentro da casinha. Mais uma vez falando da casinha, da caixinha de transporte, mais uma vez falando, o animal vai estar relacionando uma atividade lúdica, lógica para ele, de roição, de destrinchamento, num ambiente que ele goste, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Maravilha? Então nós temos essa opção. Esse daqui é o monstrinho da Pet Games, tá bom? Esse a gente encontra muito fácil em bons pet shops, nós encontramos. E nós também trabalhamos com outro brinquedo que é o Kong, tá bom? O Kong também ele tem o brinquedo que é o recheável com comida e ele tem essa versão também que são os dispensadores de alimento. Esse daqui é o Kong João Bobo, tá bom? Ó, ele funciona como se fosse um João Bobo. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui na minha mão, né? Para não mexer na câmera. Isso. Então o cachorro vai interagindo com esse brinquedo, mas isso, mais uma vez falando, os dispensadores de alimento devem ser utilizados antes. E os recheáveis com comida você pode trazer, a situação dentro da casinha, tá bom? Mais uma vez falando, o dispensador de alimento está mexendo com o comedor de pamonha, tá bom? Aquele indivíduo, ele não é exatamente o mesmo indivíduo que num momento ele sofreu com o estresse de medo. Então se você começa a trabalhar o bem-estar dele, fazendo enriquecimento ambiental, você vai estar modificando o indivíduo que vai receber essa estimulação. Consegui ser claro nisso, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, por favor, me manda aí, tá bom? Rafael, o papel dentro do microfone atrapalha o áudio. Eu não estou vendo nenhum papel dentro do microfone aqui. Ficou muito ruim o áudio aí, pessoal? Alguém pode fazer um comentário aí para ver se está muito ruim o áudio, para ver se eu consigo melhorar isso daí pra gente, tá bom? Beleza? Tá tudo certo? Podemos continuar? Ótimo! Vamos lá. Então tá bom. Tá bom. Obrigado, Luiz. Então, o que acontece aqui é o seguinte, gente. Mais uma vez, trabalhando em cima dessa alteração do indivíduo que está recebendo aquela estimulação. Nós temos um medicamento, não é um medicamento, ele está mais para um fitoterápico, que ele se chama Calming Dog, né? Esses dias atrás me perguntaram num grupo do WhatsApp que se funcionaria para o cachorro que estava indo viajar no dia seguinte. Não vai funcionar para o cachorro que vai viajar no dia seguinte, tá bom, gente? Esse é um fitoterápico que ele deve ser utilizado mais longo tempo, então uns 15 dias antes. Nossa, agora que eu estou começando a ver aqui a minha imagem de como ficou, não está aparecendo bem o medicamento. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais na frente aqui, ver se melhora, né? Vamos ver. Vocês já conseguiram ver aí qual que é? Ok, beleza. Vamos ver se está funcionando legal. Opa, aí, agora melhorou, né? Agora dá para ver bem. Então é o Calming Dog da Organate, né? Mas mais uma vez falando, esse daqui ele é um suplemento mineral, né? Que ele contém triptofano. O que é o triptofano? O triptofano ele é um precursor de serotonina, que é o hormônio do bom humor, né? Que é um hormônio que traz um relaxamento legal. Então ele vai trabalhar, mais uma vez falando, em cima desse indivíduo que sofre com os estresses, em cima do bem-estar desse indivíduo. Mas mais uma vez falando, é um trabalho antecipado. Um outro ponto que nós devemos levar em consideração aqui também, para a gente fazer um enriquecimento, a gente tem a sorte esse ano que chegou no Brasil esse produto aqui, gente. O Adaptil. O que é o Adaptil, gente? O Adaptil ele é um feromônio, espécie específico, que ele
retirado, né, esse odor, né, espécie específico, ele é retirado das glândulas mamárias da mãezinha e sintetizado, tá bom? E o que que acontece? A memorização de um momento de conforto, né, mais ampla e maior possível é justamente no momento da amamentação. Então o que que acontece é o seguinte: acredita-se que o animal entrando em contato com o odor que aquela situação tem, que aquele histórico de memorização trouxe para ele, ele vai trazer o reconforto, ele vai trazer o conforto, ele vai trazer esse apaziguamento para o animal, certo? Então o Adaptil, mais uma vez falando, ele é muito utilizado em países da Europa, nos Estados Unidos, justamente para esses animais que sofrem com essa situação do medo de fogos de artifício, tá bom? Então é uma excelente opção. Lembrando que ele tem duas apresentações, né? Que é o de difusor e o do sprayzinho, certo? O spray nunca deve ser passado no animal, tá bom? É no ambiente, só recordar isso. Ah, mas por que eu vou utilizar o difusor e não o spray? O spray, muitas vezes, você tem um cachorro grande que não fica dentro da sua residência, mas você conseguiu preparar para ele um canilzinho, a toca dele lá fora. Você pega o sprayzinho da Adaptil e joga dentro do canil dele e beleza. É mais uma situação que vai ajudar o animal a enfrentar vai ajudar o animal a enfrentar o medo. Tá ok? E com relação a esse produto aqui. Então é o seguinte, deixa eu só mostrar para vocês. Ele parece aqueles mata-pernilongos, sabe? Então ele vai preso na tomada, então ele tem que ficar nessa posição, né? Aqui nós temos o refilzinho dele, né? Então ele fica nessa posição, efetivamente. Então por isso que ele já tem adaptado aqui a questão da ligar na eletricidade. Ele não deve ficar em tomadas altas, gente. Lembrando que se a gente está falando de um odor, se ele está numa tomada alta, ele vai colar no teto e o animal, ele pode vir até perceber esse cheiro, né? E o que acontece? Não vai fazer tanto efeito. Então o melhor é que ele fique numa tomada baixa. E o ideal também é que não fique entre móveis. Fique num ambiente mais livre, tá bom? Ele mais ou menos consegue uma boa dissipação em algo em torno de 50 metros quadrados, tá bom? 50 metros quadrados é um alcance bem interessante do Adaptil. Se a gente deixa um animal num espaço maior, né? Então a gente vai ter que começar a encontrar novas alternativas aí, às vezes colocar 2, ou muitas vezes manter o animal mais recluso nesse ambiente para ele ter bastante contato com o Adaptil, tá bom? Legal, Cláudia, bacana saber que tem pessoas em outros países acompanhando a nossa live aqui. A gente se sente lisonjeado mesmo, bacana, muito bom saber. Então o que acontece? Nós precisamos perceber aonde que nós vamos instalar o Adaptil. E uma outra coisa, gente, ele não é um santo milagreiro, tá bom? Para que o animal se adeque a essa situação, ele tem que ser utilizado com uma certa antecedência. Então, se você vai sofrer com alguma questão correlacionada lá no ano novo, já instala o Adaptil no Natal, já deixa o animal em contato, já vai fazendo esse approach, essa aproximação, para que o animal vá resgatando essas memórias de reconforto e comece a procurar esse ambiente onde há o Adaptil para se reequilibrar, tá bom? Então muitas vezes você pode pegar o Adaptil e colocar a casinha perto, para que a caixa de transporte vá recebendo aquele odor, né? E uma outra coisa, muitas vezes se você adquire o spray, você joga o sprayzinho
Espera lá uma horinha até que evapore, o veículo do spray é álcool, então que evapore o álcool, daí o animal vai entrar em contato só com essa situação que é efetivamente do feromônio, que é o feromônio apaziguador. Então, mais uma vez falando aqui, pessoal, o que nós buscamos é construir um ambiente. Então, construir um ambiente seria o quê? Dar segurança, o animal não ter como escapar, o animal não ter como ter um tiro de correria para fora, para a rua. Um alerta, por favor, gente. Regiões de quintal, né? Regiões onde o animal ele permanece e o ambiente da casa, o acesso é pela uma porta de vidro. Muito cuidado. Não é 1, 2 ou 3 casos que nós já vimos. São vários casos de animais que estouram portas de vidro, tá bom? Então nós devemos agir antecipando esse tipo de comportamento. Então colocando um bloqueio ou bloqueando o animal que ele não tenha acesso a esse ambiente onde tem a porta de vidro, porque isso está colocando a vida dele em risco, tá bom? Então é bem importante nós sabermos o ambiente que o animal vai ficar. Fato é que se é um animal que não fica muito dentro de casa, aonde ele fica recluso, seja feito as estimulações, seja passado essas situações aonde haja um enriquecimento, aonde haja um ambiente onde ele se sinta mais confortável. Isso é super importante, tá bom? Se é dentro de casa, mais uma vez falando, formata a toquinha para ele, treina ele, coloca o alimento lá dentro, faz essa aproximação, faz esse approach com a toca, certo? Antecipadamente, ofertando o Kong, ofertando o brinquedo dispensador de alimento, ofertando ali esse que é o recheável, né? Na verdade, dentro da casinha, utiliza o recheável, tá bom? Nossa, olha só o toque que a Natália deu aqui. A Natália é minha esposa, tá bom, gente? Que a Natália deu. Alguns ambientes onde tem cercas elétricas, muros, grades, não é 1 caso, 2 casos ou 3 casos. Os cachorros conseguem escalar grades para sair da situação, certo? Então tomar muito cuidado. Uma grade que no fim dela esteja uma cerca elétrica ligada, o animal vai sofrer um problema com isso, gente. Então é melhor ter uma proteção, é melhor perceber aonde que o animal vai ficar e dar para ele a opção para onde ele possa fugir e se concentrar e entrar num estado mais de apaziguamento, tá bom? Boa recordação, amor. Valeu. Bom, o que nós estávamos falando antes disso? Deixa eu ver. Nós estávamos falando justamente dessa situação de dentro de casa, né? Então fazer essa relação com a toquinha. Faça uma relação com a toquinha. Deixe esse approach muito bem formatado, que o animal vai começar a procurar esse ambiente para se reequilibrar, entrar no seu estado de homeostase. Tá bom, gente? Então é isso, oferte brinquedos. E uma dica bem importante. Eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de situação, certo? O que é isso, Rafael? Isso aqui é uma orelha de vaca dissecada, gente. Ela é como se fosse um plástico duro, mas é natural, os cachorros adoram, para que eles tenham justamente essa situação da roeção. E a roeção traz também a sensação de bem-estar para os cães. Então ofertar um desse dentro da casinha, ofertar quando ele estiver lá dentro, precisando de uma outra opção que não seja só sentir medo, oferte alguma coisinha para ele roer, um ossinho que você encontra fácil nos pet shoppings. Muitas vezes você até vai lá e num dia pega um osso buco, limpa bem, deixa bem legal para ele, oferta isso para ele roer, para que ele tenha mais uma opção para sair desse estado de medo.
Tá bom, gente. Era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Que é a formatação do antes, né? A alteração do indivíduo, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se eu não esqueci absolutamente de falar alguma coisa, tá bom? Ah, sim, né? Nós esquecemos de falar também que tem os florais, tá bom? Os florais, eles ajudam bastante. Eu não tenho nenhum floral para mostrar aqui para vocês. Legal, mas muitas vezes a orientação do médico veterinário para o uso de um floral é interessante, tá bom? A gente vê alguns florais que são comerciais, né? Dependendo do tipo do medo do animal, muitas vezes ele pode levar mais tempo tendo que utilizar esses florais, mas é uma opção, tá bom? Lembrando, prevenir fugas através de frestas em portões, em grades, subir em grade, cuidado com a porta de vidro. Lembre-se que naquela situação que o animal está desconfortável, pode sim confortar o animal, não tem problema nenhum, gente. Não vai estar reforçando o comportamento, isso também é uma falácia, tá bom? Vocês podem ir lá pegar o cachorro de vocês no colo e tentar confortar eles da melhor maneira possível, né? O que acontece é o seguinte, agora para a gente começar a finalizar, né? Qual que é a importância de seguir essas dicas, né? Fato é, o cachorro ele vai ficar muito mais tranquilo, ele vai ficar mais fácil de lidar com aquela situação. Assim, eu vou dizer bem a verdade, se eles falassem, eles iam agradecer-nos, né? Eles iam chegar e falar, oh, muito obrigado, essa situação é uma situação que eu não consigo passar muito fácil e você me ajudou muito fazendo todas essas situações, né? Então é uma forma que nós nos mantemos mais tranquilos, né? Com relação ao nosso animal e, por consequência de nos mantermos mais tranquilos, a possibilidade de comemorarmos, né? Que nós estamos ali para aproveitar a festa e aproveitar os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, sem a preocupação com o nosso animalzinho, né? Sem essa preocupação. Então, isso também é bem importante. Então, construir toda essa adequação, toda essa adaptação vai ajudar bastante para esse momento, até para o nosso proveito. Tá bom? Entender também que existe mais dicas com relação ao seu cachorro, entender também que existem vários sites e várias situações que são bacanas, que podem ajudar a gente, mas a gente ser criterioso quando nós recebemos essa informação. Então, mais uma vez, eu convido vocês, cliquem aí, curtam a nossa página, nós baseamos nosso método de trabalho todo na ciência, todo em informações fidedignas com aquilo que é falado dentro da que a ciência do comportamento canino, a ciência do bem-estar animal nos traz, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou algo assim, nós temos as mensagens inbox, nós temos o nosso e-mail, nós temos o nosso YouTube, que vocês podem procurar, vocês podem perguntar, que nós estamos abertos aí para responder vocês, tá bom? Gente, quem quiser mandar comentário, quem quiser perguntar aí, deixa aí a informação, tá bom? Eu vou fazer o máximo possível para responder todos vocês, né? Um respeito enorme que eu tenho pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, um respeito enorme que nós tentamos trazer quando nós vamos fazer um trabalho, um carinho muito grande, porque nós somos amantes, né? Daquilo que fazemos, então é super importante a gente trazer essas situações e ajudar, né, aqueles que querem fazer bem para o seu animal e querem ter uma relação muito mais harmoniosa com ele. Para finalizar aqui, pessoal, invariavelmente a gente está chegando no fim do ano, né? Foi um ano muito legal para nós, foi um ano muito bacana, nós tivemos assim inúmeras evoluções dentro do nosso trabalho. A meu companheiro foi um projeto muito bacana, que deu super certo. Eu agradeço de coração a Carla, o Luiz, que fazem parte da equipe, né? E eu
São pessoas muito bacanas que estão ajudando a gente aqui demais. Queria agradecer muito a minha esposa, que me apoiou bastante nesse projeto, que esteve no meu lado, me ajudou a formatar os textos, enfim, e me apoiou bastante no momento que eu precisava. Uma empresa que eu quero agradecer muito de coração é a Purina, que apoiou o nosso projeto, está junto com a gente, um patrocínio super bacana, com produtos incríveis, né, que está aí ajudando a gente. Então, de coração, um agradecimento especial para a Purina. Uma outra empresa que está nos apoiando, que adora o nosso trabalho, é a Seva. Então, sem palavras para agradecer também eles por esse apoio, né? Muito, muito bacana mesmo. A todos os amigos que acompanham o nosso trabalho, eu desejo do fundo do coração que o Natal seja incrível, que vocês tenham muita luz, muita paz, que consigam trocar fluidos de muito carinho com seus entes queridos, com seus animais de estimação. Um 2017 repleto de realização a todos vocês. Enfim, e fica o convite aí para vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho em 2017. Espero estar aqui fazendo mais lives, espero estar aqui trazendo mais informações para vocês, ok? E vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui aberto uns 10 minutinhos aí para receber perguntas. E quem quiser fazer, fique à vontade aí no comentário e vamos lá. Obrigado aí a todos. Valeu, gente!